Mudanças. Gente, eu quero falar aqui hoje de 3 elementos que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer uma mudança na nossa vida, quando a gente tem uma tomada de decisão para mudar algum aspecto, alguma área da nossa vida. E eu vou usar aqui como exemplo de uma mudança alguém que quer inserir a ajuda terapêutica na sua vida emocional. Isso é uma mudança, né? Você vai inserir um elemento novo na sua vida que vai gerar impactos ao redor de você. Então eu vou considerar esse exemplo para a gente poder seguir com os 3 elementos. O primeiro elemento que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer uma mudança são os benefícios. A gente precisa identificar benefícios, ganhos em fazer aquela mudança, senão a gente não faz, né? A gente precisa avaliar, tem benefício? O que eu ganho com isso? O que eu não ganho? E quando a gente vai considerar o exemplo da ajuda terapêutica, há inúmeros benefícios alguém que decide tomar a decisão de colocar a ajuda terapêutica na sua vida. O benefício 1, você vai se autoconhecer. Você vai conhecer seus pontos fortes, você vai conhecer seus pontos fracos, você vai conhecer como é que está a tua inteligência emocional. Você vai ter acesso a técnicas, você vai ter acesso a ferramentas, a conhecimento para te ajudar, né, na sua vida emocional. Então tem uma série de benefícios que a gente tem quando a gente toma a decisão de fazer terapia. O segundo elemento que a gente tem que considerar quando a gente vai tomar uma mudança, colocar uma mudança na nossa vida, são os riscos. Toda mudança envolve riscos e a gente precisa avaliar esses riscos, porque tem mudanças que às vezes o risco é alto por demais e não vale a pena correr aquele risco naquele momento, naquela situação que você se encontra de vida. No caso da ajuda terapêutica, gente, o risco é mínimo. Você vai expor, sim, a sua vida a uma pessoa estranha, mas essa pessoa é uma pessoa profissional, é uma pessoa formada, é uma pessoa que tem ali ferramentas, tem técnicas, tem métodos para te orientar da melhor maneira possível para você lidar com a sua vida emocional. Então, o risco que você corre é mínimo. É uma exposição, sim, da sua vida, porque você vai abrir a sua vida para essa pessoa. Não tem como ela te ajudar se você não abrir a sua vida, mas essa pessoa, por ela ser profissional, ela não vai espalhar a sua vida para outros. Então o risco é mínimo de você fazer uma terapia, mas tem outras mudanças que os riscos são maiores. Por exemplo, uma mudança de profissão é um risco maior e você precisa avaliar esse risco. E o terceiro elemento, gente, que a gente precisa considerar numa mudança é o medo. Avaliar a intensidade do medo, porque toda mudança traz medo. Toda mudança traz o medo porque é o medo do desconhecido, é o medo de algo que você nunca passou. Quando você insere a terapia na sua vida, é algo novo, é um elemento estranho que está entrando na sua vida. E isso traz medo para a gente, né? Só que é um medo que a gente precisa avaliar, que é um medo que não faz muito sentido. Por quê? Porque a terapia ela só faz bem. A terapia ela faz bem para o corpo, ela faz bem para a mente, ela faz bem para o espírito. Então, se a gente tem medo de fazer uma terapia, a gente precisa avaliar esse medo e diminuir esse medo, porque esse medo não faz muito sentido. Mas tem outras mudanças em que o medo, sim, faz sentido, porque é algo que você vai tomar uma decisão na sua vida que pode gerar uma série de impactos e esse medo pode estar te sinalizando alguma coisa e você precisa ouvir esse medo, entender esse medo. Então, gente, a gente precisa avaliar esses 3 elementos, a gente precisa considerar os benefícios, a gente precisa considerar os riscos e a intensidade do medo. Com esses 3 elementos avaliados, a gente tem condições mais do que suficientes para tomar a nossa decisão. A gente precisa lembrar que o ser humano, ele só evolui, ele só cresce se a gente toma mudanças na nossa vida. É a única maneira que a gente tem de crescer. Ou a gente cresce ou a gente regride. A decisão sempre é nossa e ninguém vai fazer isso por você.